Oi, gente. Será que tem jeito certo de lidar com algumas situações? Não sei, eu acho que assim, a gente vai encontrar a maneira, sem dúvida, a gente vai buscar uma maneira que seja mais saudável. A gente está lidando com uma situação muito nova, muito diferente, que está nos afetando de várias formas. A gente está lidando com os nossos medos, as nossas limitações, a gente está lidando com readaptações, com flexibilizações que a gente está precisando fazer o tempo todo. E assim, eu tenho visto muitos extremos e eu particularmente me preocupo com extremos. Eu acho que o caminho do equilíbrio é o caminho do meio, é o caminho em que assim, ele tem um dinamismo, ele tem uma flexibilidade, isso significa que assim, em alguns momentos talvez eu esteja muito otimista, em alguns momentos eu esteja muito apavorada, mas eu acho que esse é o funcionamento mais natural. Então a gente vê desde pessoas, por exemplo, que estão não, gente, olha, isso é uma oportunidade, veio para repensar, porque depois disso a gente vê que a praia está menos poluída, que o ar está menos poluído. Aí tem a outra pessoa que só conseguiu entender que nós somos mortais a partir do advento do coronavírus. Tem aquelas pessoas que estão absolutamente otimistas, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Existem as pessoas que estão morrendo de medo e assim, como é que vai ser amanhã e vai voltar tudo ao normal e não vai voltar e como vai ser o normal depois disso tudo que acontecer. Então assim, com esse vídeo de hoje, eu queria defender a necessidade que todos nós temos de em algum momento nós não estarmos bem, né? Não é fazer a apologia do estar ruim, não é entrar no processo de vitimização, porque ele é extremamente perigoso, mas é claro que a gente está vivendo sob condições de muito estresse e é claro que eu acho extremamente importante que a gente sim tenha válvulas de escape saudáveis. Tem muita gente que está comendo demais, tem muita gente que está bebendo demais, que a gente tenha sim válvulas de escape saudáveis para que a gente tenha manejo para lidar com essas situações, mas é natural que mesmo a pessoa mais otimista, que mesmo a pessoa mais tolerante, em algum momento ela precise colocar para fora que está com medo, que está angustiada e assim, que ela tenha a possibilidade, né, de não ser julgada por isso. Assim, a gente não vai entrar na apologia disso, mas assim, se a gente puder, dentro da nossa casa, no ambiente que a gente vive, também dar espaço para em algum momento as pessoas puderem, né, que as pessoas possam falar um pouco, possam até mesmo reclamar e lamentar, desde que isso não vire um hábito, isso vai ser importante. Os adultos, as crianças, a gente precisa pensar nas crianças, assim, as crianças elas não estão tendo oportunidade de gasto de energia. Muitas crianças não estão tendo aula, muitas crianças ficam num ambiente muito restrito e ficam muito acessando a internet, muito com iPad, enfim, até mesmo porque os pais estão precisando trabalhar em casa, mas assim, esse comportamento ele vai gerar muito prejuízo no futuro. Se a gente fica muito tempo sob estímulo, sob o mesmo estímulo, principalmente o estímulo do virtual, a gente vai ficar mais irritado, vai ficar menos tolerante, né? Então, assim, a gente precisa criar, sim, algum espaço para que a gente possa dar vazão para as nossas insatisfações, para as nossas frustrações, para que a gente possa manifestar, inclusive, assim, as nossas saudades, mesmo que as nossas saudades sejam, poxa vida, com tanta coisa ruim acontecendo, com tanta coisa complicada, eu tô com vontade de tomar sorvete, sabe? E que eu possa falar isso, sim, sem que eu me sinta julgado, sem que alguém venha com uma lição de moral assim, nossa, mas você tem tanto, e você devia estar grato, e você devia estar agradecendo. Então, assim, calma, né? Assim, é óbvio que a gente não vai ficar nesse processo de autocomiseração, não é legal, não é saudável, é perigoso, mas assim, eu fico muito preocupada, como eu disse no começo do vídeo, com os extremos, com as coisas que eu tenho visto. Então, assim, imagina que eu estou em casa e que eu sempre fui visto como uma pessoa muito forte, uma pessoa muito organizada, uma pessoa que dá conta, e toda hora eu escuto uma mensagem de otimismo, uma mensagem de dizer que tudo vai ficar bem, uma mensagem que eu tenho que estar grato porque eu estou vivo e por isso, e eu não estou me sentindo assim e eu não consigo
poder falar com alguém sem ouvir assim, nossa, mas assim, fulano perdeu uma pessoa, cicrano aconteceu isso, e você tá com tudo isso, você tá numa casa maravilhosa e você tá sentindo isso. Então, assim, essas informações, gente, que elas são determinantes, elas podem fazer com que eu me sinta muito inadequado, porque assim, poxa, era pra eu estar bem, mas eu não tô. E assim, de verdade, eu acho que é muito natural que a gente sim, em alguns momentos, a gente sinta medo, a gente sinta angústia, a gente se sinta sufocado, a gente sinta necessidade de falar e até mesmo de lamentar, né? Acho que isso é natural, né? O que eu estou dizendo é assim, se a gente entra nisso, é perigoso, mas eu acho sim que é muito natural, que a gente vai sentir isso, e se eu sinto isso, não significa que eu sou fraco. Isso vai significar que eu sou humano, que eu tô com muita coisa em jogo que eu ainda não consigo dimensionar, certo? Alguns momentos a gente vai fazer isso? Vai. Depois a gente vai ficar com aquilo que é concreto. O que a gente tem de informação concreta? O que está acontecendo agora? Como é que eu posso fazer para sair dessa linha de raciocínio? Por quê? Porque eu preciso extravasar, mas se eu fico nisso, eu vou ficar paralisado e eu vou continuar sem ter nenhuma dimensão do que vai acontecer e as coisas não vão melhorar porque eu fiz isso. Então, assim, é um momento de catarse, que eu posso sim fazer uso desse momento de catarse, mas depois aí entra naquilo que eu tenho falado desde o começo, né? Que é extremamente importante que a gente se envolva com atividades que façam sentido pra gente, que a gente possa sim, final de semana, à noite, que a gente possa se permitir viver algumas coisas que são agradáveis, que são prazerosas, que são diferentes, que divirtam, porque assim, outra coisa, gente, a gente não vai ficar na diversão o tempo todo porque a gente não está de férias, mas a gente também deve fazer algumas coisas para se divertir. Por quê? Porque o bom humor, ele é importante, ele faz a gente enxergar a coisa sobre uma outra dimensão e o fato de eu conseguir, a despeito do que está acontecendo, ter momentos de divertimento, ter momentos em que eu estou entretida, não significa que eu não esteja preocupado, que eu esteja sendo alienado. Significa que eu já entendi que eu não posso ficar dentro e concentrado num problema o tempo todo. Por quê? Porque a única coisa que vai fazer, que isso vai trazer para mim é uma sensação de paralisação, de medo, de derrota. Então, o fato de eu conseguir estar bem em algum momento não quer dizer que eu esteja sendo indiferente ao sofrimento ou à situação, e o fato de eu, em algum momento, não estar bem e precisar dar vazão a isso, também não significa que eu esteja sendo indiferente ao sofrimento do outro. E eu também posso ter algum momento em que assim, não tô legal, não tô afim de falar com ninguém, quero ficar um pouquinho quietinho, e isso não significa que eu sou uma pessoa fraca. Isso significa que eu sou uma pessoa humana e que eu tô vendo a situação como um todo e que o meu humor, ele vai variar em relação a tudo aquilo que eu tô vendo.